Como nós já falamos, já vimos no vídeo anterior sobre a reencarnação, não existe um ser humano, por mais que negue, que aceite a morte como fim. Isso inconscientemente, né? Claro, porque às vezes conscientemente muitas pessoas aleguem e achem que aceitam, mas não é possível porque nós estamos chancelados na nossa alma, no nosso inconsciente, como seres imortais. E como a gente já viu, isso ocorre porque o sentimento de mortalidade é inato, né, no ser humano. Nós vemos isso desde os povos antigos, como os egípcios, por exemplo, que através da mumificação dos seus mortos, dos rituais que eles praticavam, né, até deixando objetos, alimentos que determinada pessoa que desencarnou gostasse, eles deixavam, né, lá no local onde a pessoa estava sepultada, achando que essa pessoa iria reviver para poder utilizar essas coisas. Então eles acreditavam de uma maneira um pouco fora da realidade, mas a gente percebe que a crença ela é muito antiga. Mas como não trazemos claras as memórias de nossas vidas anteriores, como há o processo do esquecimento para o nosso próprio bem, o fenômeno da morte física própria, né, de si próprio e daqueles que amamos ainda intriga, revolta, amedronta grande parte, né, dos seres humanos. E pior ainda quando esse desencarne acontece por tragédias, né, gente? Essas tragédias que nós assistimos diariamente aí na mídia, como por bala perdida, por exemplo. É uma ocorrência muito triste, muito dolorosa, que assusta a todos, principalmente quando acontece com crianças. E desafia, né, o nosso entendimento, e por isso é importante a nossa reflexão sobre isso. Muitas pessoas duvidam, questionam, né, como nós já falamos no vídeo anterior, sobre a existência da reencarnação, e isso torna mais difícil a aceitação dessas situações dolorosas da vida, porque se supõe que a pessoa que passou por isso, que desencarnou dessa forma, por morte violenta, por tragédias, está sendo injustiçada, vítima de uma situação, não é? Ou do acaso da vida, né? Como se estivéssemos aí jogados como folhas ao vento, né? Ao acaso. Mas a doutrina espírita refuta essa ideia de vitimismo, de acaso, e nos ensina que não existe acaso nos planos divinos. Diz ainda que não cai uma folha da árvore que não seja pela vontade de Deus, né? De modo que no caso de mortes aparentemente trágicas, como as mortes por bala perdida, por exemplo, o Espiritismo nos ensina que a tal bala perdida não é exatamente perdida como nós pensamos, como alguém pode pensar. Na verdade, a pessoa que é atingida por uma bala perdida tinha que passar por essa situação. Por mais que a gente não queira aceitar, que a gente duvide disto, esta é a realidade. Porque ela tinha que passar por essa situação. Se essa situação não foi motivada por uma má atitude nesta vida, obviamente, como no caso de uma criança, por exemplo, ser atingida por essa tragédia, certamente foi causada em encarnações passadas, como diz em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item Bem-aventurados aflitos, item 6, causas anteriores das aflições. Vocês podem ver lá. E ainda por cima é preciso a gente se atentar para o fato que, no mais das vezes, a própria pessoa participa da escolha das provas e das expiações que irá enfrentar na sua encarnação. Nós também falamos sobre isso, já vimos sobre isso no vídeo sobre reencarnação, só estamos relembrando. Mas isso não significa dizer que o criminoso estava condicionado a cometer um crime, porque isso valeria dizer que não existe o livre-arbítrio, né? E que seria, obviamente, errado, porque Deus nos criou com livre-arbítrio relativo. Eu digo relativo porque nós reencarnamos com o nosso campo energético vibratório marcado quando nós temos que passar por expiações regenerativas, né, que acabam nos atraindo para locais e situações necessárias ao nosso processo evolutivo. Essa que é a verdade. Então, ninguém é criado para ser criminoso ou assassino, né? E todos têm oportunidade para se demover do mal, se assim o desejar realmente. Mas na medida em que uma pessoa decida cometer um crime,
por livre e espontânea vontade, logicamente, essa pessoa pode ser o instrumento da expiação ou prova que outra pessoa terá que enfrentar. Entende como se dá esse acontecimento? Mas, obviamente, esse criminoso ele vai ter que responder espiritualmente e vibracionalmente pelo seu crime. Porque a partir do momento que você comete um ato de gravidade, você está marcando o seu campo magnético vibratório também mental pelo crime que você cometeu. Isso acontece com todos nós. E foi isso que Jesus quis dizer na sua fala. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que o provocar. Não é? O que Jesus quis dizer com isso? O escândalo, o fato, ele tem que acontecer, ele tem que se suceder. Mas ai daquele que for o instrumento disso, né? Então, outra fala de Jesus, que explica bem isso também, quando ele manda Pedro guardar sua espada na bainha e aproveita para nos ensinar: quem pela espada fere, pela espada será ferido. Justamente, o campo vibratório, energético, vibracional fica marcado e nós atraímos as situações que nós causamos, as coisas que nós cometemos, atraímos fatos que irão nos fazer passar por aquilo que pelo mal que nós praticamos a outras pessoas, não é? Ou seja, Deus não pune e nem vinga o mal cometido, mas Ele permite que as pessoas passem por uma ocorrência expiatória para o seu próprio aprendizado e depuração, não é? Porque nós só aprendemos que determinada coisa dói quando nós passamos por essa dor. Essa que é a verdade. E nós não podemos esquecer que, conforme nós falamos também no vídeo sobre a reencarnação, quando uma nova reencarnação é planejada, via de regra, nós participamos do nosso projeto reencarnatório, com auxílio da espiritualidade nos orientando através de uma espécie de programa das principais atividades, né, que nós vamos ter que passar na encarnação, na nossa futura reencarnação. Então nós sabemos de antemão os principais fatos e ocorrências pelos quais a gente deverá passar em nossa vida em forma de expiação ou provas. Isso está gravado no nosso inconsciente. E vem também gravado, como nós estamos falando, no nosso campo vibratório, embora a gente esqueça quando nós reencarnamos, mas está lá, nós podemos ter intuição a respeito dessas ocorrências, inclusive. E é por isso até que muitas vezes algumas pessoas que passam por acidentes, por tragédias, elas mostraram, né, que tiveram um aviso disso, ou intuição ou premonição antes do fato acontecer. Mesmo quando o fato acaba em morte, essas pessoas deixam claro, deixam por escrito ou por palavras que sabiam disso, que tinham intuição disso. Então, segundo a doutrina espírita, nem todos os acidentes foram marcados para a vida das pessoas. Nem todos. Nós vamos ver sobre isso na questão 859 do Livro dos Espíritos, na parte 3ª, né, sobre as leis morais, capítulo 10º, da lei da liberdade e da fatalidade. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente ter uma ideia melhor. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem que ocorrer? Então a resposta é a seguinte: são de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que podeis prevenir deles e fazer que o eviteis, algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então, nós vemos que, segundo a doutrina espírita, a data de nascimento e morte que são determinantes na nossa vida, não é? Que realmente não podem ser mudadas a não ser que a gente antecipe, não é? Através do suicídio direto ou indireto. Uma outra pergunta, ainda na pergunta, item A, pergunta 859. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? A resposta é a seguinte: mas que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumam dizer. Um acontecimento pode
Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que, se não o houvesses praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão o resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir na moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então, em relação às mortes trágicas, por exemplo, fica claro que não é um acontecimento ao acaso de forma alguma. Não estamos jamais sujeitos ao acaso, porque se fosse assim, a justiça de Deus seria questionável, né? Porque ninguém sofre efeito de uma tragédia sem alguma razão. Seria completamente horrível acreditar nisso. Isso, aliás, dicas de passagem, que é uma causa de muito medo, de muita insegurança, não é? Eu trouxe aqui um texto, uma fala da médium da Sueli Calda Schubert, que ela fala sobre isso numa entrevista concedida ao jornal Voz do Paraná. Ela diz claramente, à luz da doutrina espírita, sobre essa questão da bala perdida. Eu achei super oportuno, não é, para nós. Ela diz assim: na doutrina espírita nós temos uma visão diferente sobre essa questão de que a pessoa é inocente. Se a pessoa fosse realmente inocente, nós teríamos um Deus injusto, porque permitiu que uma pessoa inocente e pura fosse vítima de uma bala perdida. Será que a bala era tão perdida e a pessoa tão inocente assim? Todos nós somos espíritos antigos. Uma criança é um espírito antigo, que veio de outras vivências anteriores, e para compreender isso é preciso aceitar a reencarnação. E aceitar é uma forma didática de compreender a justiça divina. Não podemos imaginar que Deus criou seus filhos para depois esses filhos serem injustiçados, serem vítimas de atrocidades sem que haja nenhum empecilho para que essa situação trágica aconteça na vida das pessoas. Portanto, se houve isso, se a pessoa morreu ou ficou paraplégica, tetraplégica, passou por um sofrimento muito grande durante anos, tem uma razão de ser. Sendo espíritos multimilenários, nós trazemos um passado de erros e também de acertos. E esses erros vamos conseguindo apagar seus vestígios com a construção no bem. O espírito que no passado promoveu o mal, que fez alguma coisa prejudicando pessoas, reencarna para fazer o bem onde realizou o mal. Volta para ajudar aquele a quem prejudicou, inclusive resgatar a si mesmo. Portanto, a bala perdida não é tão perdida e a pessoa não é tão inocente assim. Pois é, gente. Então, nós vamos percebendo aí que se as situações tristes ocorrem, mortes trágicas, doenças congênitas, se há sofrimento de longa duração, nós devemos compreender que tudo tem uma razão de ser. Não há injustiças, acasos ou erros, tudo está certo. Nós devemos pensar assim: tudo está acontecendo porque tem que acontecer. Se isso pode causar certo espanto, certo desagrado a quem sempre enxergou como vítima das pessoas que morreram, que morrem por causa das chamadas catástrofes, né? Por outro lado, é muito importante a gente desmistificar sobre esse assunto, para que possamos entender que ninguém, sem nenhuma exceção, está sujeito a casos das desgraças e das violências das pessoas ruins e violentas no mundo. E essa certeza, ao bem da verdade, pode curar os medos e as incertezas da vida, não é? E esse é um consolo muito grande. É o lado bom, o lado positivo que pode dar essa conformação, esse alívio, mesmo para quem de certa forma é atingido, não é? Na pessoa de familiares, de entes queridos, de amigos, por acontecimentos trágicos, dolorosos, porque quando nós compreendemos que não há casos, que não há injustiças, né, nos planos de Deus, nós aliviamos o nosso coração, nós processamos melhor a dor, né, de forma mais saudável, não é? Nós entendemos a justiça divina, de forma que nós nos fortalecemos na nossa fé, na nossa esperança. É bem viável que a gente deve pensar que se nós estivéssemos expostos ao acaso, seja de balas perdidas, seja de qualquer tragédia, daí sim
não haveria justiça divina, como diz aí a Sueli Caldas Schubert, né? Nós viveríamos em eternas incertezas, inseguranças, não é? Mas ainda bem que não é assim. Por isso mesmo, em relação à incerteza e medo, por não sabermos o que fizemos no passado e se teremos alguma coisa a resgatar, né, nesta vida de forma trágica, dolorosa, a melhor forma da gente se posicionar, né, de nos posicionarmos, que possa nos trazer segurança, alívio ao coração, é através da certeza que fazendo o bem hoje, nós podemos anular o mal dos erros passados. A Joana de Ângeles nos orienta sobre isso quando ela diz diversas vezes que o bem realizado hoje apaga o mal do passado. Então, já que nós não sabemos realmente quem nós fomos e nem exatamente o que nós fizemos, o melhor é a gente buscar fazer o nosso melhor hoje, sendo agora a nossa melhor versão, não é? Na fé, na certeza de que colheremos amanhã o que hoje nós plantarmos de bom. Então, que o nosso plantio seja o melhor possível e a colheita será de acordo com esse plantio. Porque, gente, no final das contas, a gente deve ter em mente que Deus não deseja o nosso sofrimento, Ele deseja a nossa melhora, sempre. E para isso nós estamos aqui reencarnados. E para isso nós reencarnamos diversas vezes, tá bom? Então, vamos aí ajudar o canal, vamos ajudar aí a transmitir essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Curtam aí o nosso vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e deixem suas perguntas, seus comentários para a gente interagir da melhor forma. Sempre é muito bom isso. Ok, pessoal? Fiquem bem e até mais.